Doenças sexualmente transmissíveis, conselhos para adolescentes querendo namorar e a sabedoria dos idosos. Acho que esse vai ser o título do vídeo. Doenças sexualmente transmissíveis, adolescentes querendo namorar e sabedoria dos idosos. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma gravura, uma imagem das partes do corpo humano onde as doenças sexualmente transmissíveis destroem e causam dor e feridas, etc. A primeira vez que eu vi essa imagem, talvez eu tinha meus 8 anos, 10 anos. Eu vi naquele livro, acho que... Qual é que é o nome? Aonde Não Há Médico. É um livro que ensina sobre medicina prática em lugares onde não existe hospitais, nem médico, etc. E nesse livro tem gravuras muito bem desenhadas, desenhos em preto e branco, mas muito bem feitos, dos genitais, do ânus, da perna, da boca, etc. Com os resultados que essas doenças causam, né? Também tem possíveis tratamentos práticos, naturais, etc., para aliviar dores ou para tentar tratar a doença, etc. Até posteriormente procurar um posto de saúde, um hospital e ver de fato o que fazer. Mas a primeira vez que eu vi essa imagem, eu fiquei chocado porque eu já entendia desde pequeno o que é machucado. Porque eu sempre vivi brincando na rua de soltar pipa, né? No céu, voando as pipas. Brincando de bolinha de gude. Aí geralmente quando você joga bolinha de gude na rua, né? Ou na calçada, geralmente a bolinha de gude vai parar dentro de um bueiro. E como eu era pequeno, e sempre não fui muito gordinho, sempre fui magro, né? Às vezes eu tinha que entrar dentro do bueiro para pegar uma biloca. Uma bolinha de gude. Tem vários nomes, né? Biloca, bolinha de gude, etc. E aquelas esferinhas pequenininhas que a gente joga para tentar ganhar dos outros. E havia vários tipos de brincadeiras. Né? E quando você joga bolinha de gude, ou você brinca de bete, queimada, pique-esconde, cabra cega, e todas essas brincadeiras que as crianças pobres costumam brincar na rua, você sobe em árvore e você rala a perna, você cai, você machuca e etc. Então eu já sabia o que era machucado. Quando eu vi naquelas imagens aquelas feridas, aqueles machucados, etc. E aquilo dizia que era causado, aquelas secreções, aquelas feridas, aqueles pus, aquelas coisas, aquelas bolinhas, etc. Ou então aquelas coisas que pareciam lepra posteriormente, muitos anos à frente, quando eu cheguei na escola. Nos livros de ciência e biologia, eu vi pela primeira vez aquelas imagens coloridas. Aí eu percebi que tinha umas bolinhas perto do pênis, do ânus, no caso das mulheres da vagina, da boca, dentro da boca, etc. Tanto perto da boca quanto perto dos genitais. Havia algumas bolinhas que eram brancas e outras amarelas. E outras tinham, parece que um ponto vermelho ou azul ou preto, alguma coisa assim, porque estava sendo pus, alguma coisa assim. Quando eu vi aquela imagem colorida, aí que, digamos assim, eu fiquei mais assustado com aquilo. Falei, uau, então isso existe, né? Mas eu sempre soube o que era machucado, desde pequeno. Que era ralar o dedo andando de bicicleta, ralar o calcanhar, ralar o joelho caindo de bicicleta, esfolar as mãos, ralar tudo o braço no asfalto e ficar só a carne viva, aí depois demora a secar, né? Ficar toda aquela casquinha, aí às vezes a criança tem a tentação de ficar arrancando a casquinha do machucado, né? Não deixa cicatrizar, etc. Aí tem o metiolate, tem o remédio com dor e o sem dor. Dizem que o com dor é o que sara mais rápido, né? Você passa aquele remédio na pele e arde, dói, porque está esterilizando, né?
Mas teve uma vez que eu subi em cima de um pinheiro. Havia muitos pinheiros na casa onde morávamos, onde eu era pequeno. Havia cerca de 6 ou 7 ou 10 pinheiros, um ao lado do outro. Eles foram plantados há muito tempo e eles cresceram. E eu subi em cima desses pinheiros para pegar uma bola que havia caído em cima de uma garagem improvisada, com telha Eternite bem frágil. Quando eu cheguei no centro da garagem, tudo desabou, eu caí, machuquei a perna, machuquei o joelho. E aquele machucado não cicatrizou muito bem. Várias vezes, por eu continuar correndo na rua e jogando bolinha de gude, brincando de várias brincadeiras, andando de bicicleta. Na época eu estava tentando aprender a andar de bicicleta, foi um desastre, enfim. Mas desde aquela época eu sempre soube o que é machucado. Machucado é algo ruim, algo que dói, algo que incomoda. Pois bem. Então quando eu vi pela primeira vez aquelas imagens horríveis de pessoas machucadas, cheias de doenças, eu sabia que aquilo era algo ruim. E aqui eu entro meu ponto, para começar a argumentar nesse vídeo. Por que as pessoas ficam com tanto medo? Por que as pessoas, elas, às vezes até ficam receosas em se relacionar com qualquer pessoa depois que descobrem ou relembram que existem essas doenças? Interessante, não? Eu conheci vários amigos que nunca tiveram esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento. Na escola eles até viam a imagem de pessoas doentes no hospital, aquelas feridas, aquelas bolinhas, aqueles pus, aquelas coisas perto dos genitais, mas o que eles faziam era rir, zombar disso e simplesmente pensar só no prazer e na diversão, etc. Ok. Consequência, eles foram para festas, para bares, para boates, beberam, se divertiram. E depois eles conheceram alguém que pegou a tal da doença, seja uma herpes, seja uma AIDS, alguma coisa. E essa pessoa não podia ir mais com eles na festa. Não podia mais sair com eles para se divertir. E eles perguntaram, né? Uai, cara, você não quer sair com a gente? A gente sempre andou junto. Não, cara, eu fui no médico e eu tava mal e tal. E eu fui no médico e ele me falou que eu tinha essa doença. Agora eu tenho que comprar esses remédios. O cara, cara, que doença é? Aí o cara mostrou o papel lá, né? Aquele monte de nomes em latim, em grego. Não, só latim, enfim. O latim é a língua da medicina. Então tem um monte de doenças, complexo de infecção imunológica, sei lá o que, de todos aqueles nomes lá, deu positivo para isso, positivo para isso, positivo para isso. Geralmente pobre, com pouca alimentação de qualidade, digamos assim, uma nutrição deficitária, geralmente costuma pegar todo tipo de doença, né? Pessoas muito magras costumam facilmente pegar doenças sexualmente transmissíveis. Pessoas com a saúde, enfim, fragilizada. E foi o caso desse jovem, amigo de vários amigos de pessoas que eu estudava na escola. E isso parou um pouco as festas, parou um pouco a vida de bagunça, porque eles viram um caso real de alguém perto deles, com aquele monte de doenças escritas no papel que assustaram eles. Aí eles ficaram assim, uou, esse meu amigo tão próximo de mim, que foi nas mesmas festas, provavelmente beijou as mesmas garotas, teve relações sexuais com as mesmas garotas. Se ele pegou essa doença e está tão perto de mim, por que eu também não posso pegar? Eu acho que eles pensaram isso. Eles pensaram isso. Se alguém tão próximo de mim pegou essa doença, por que eu também não posso ficar doente? Ou algo do tipo. Então, eu fico, assim, impressionado. Como algumas pessoas mudam completamente de vida após pegar um livro de ciência e de biologia e ver essas doenças, ou então um caso bem próximo deles
dizer que vai mudar de vida e tal, porque tem que ir no hospital, tem que tomar remédios e tal. Talvez o que mais muda a cabeça dos jovens não é nem a doença em si. Porque existe um grupo de pessoas no Brasil, um grupo muito grande, que provavelmente vai crescer ainda, um grupo de pessoas que tem essas doenças sexualmente transmissíveis. E alguns são sinceros antes de se relacionar com alguém na igreja, numa boate, num bar, numa faculdade, em qualquer lugar. As primeiras coisas que eles costumam falar antes de até uma amizade ou até iniciar um relacionamento, eles já falam: olha, eu tenho essa e essa doença. Se você não quiser se relacionar comigo, não quiser amizade, não quiser nada por causa disso, tudo bem e tal, você segue sua vida e tal. Essas pessoas são até honestas. Elas dizem o risco que a pessoa vai correr e deixa tudo bem claro. Agora existe outro grupo, que é um grupo que tem essas doenças e não fala para ninguém. Tem um grupo que parece que sente alegria em passar essas doenças para as pessoas e deixá-las descobrirem sozinhas que agora tem essa conta para pagar, digamos assim. Tem até aquela música famosa, né? A Tristeza de Teresa, uma música que fala sobre como os antigos lidavam com as doenças sexualmente transmissíveis. Geralmente se tinha a história que muitos contavam, né? De uma moça do interior da fazenda que foi para a cidade grande ter mais oportunidades na vida e tal, formar em algum estudo, em uma faculdade. E ela se relacionou com um monte de gente, pegou doença e morreu. Aí os boatos se espalham por todo mundo do interior da fazenda, né? Aí os antigos, os velhos e tal, costumavam contar essa história para os jovens evitar ter relações sexuais com um monte de gente, etc. E essa música tem aquela frase triste e dolorosa nela que é: e no final da carta estava escrito: bem-vindo ao mundo da AIDS. Talvez essa é uma das frases mais tristes dessa música, A Tristeza de Teresa. E é impressionante, eu fico impressionado como muitas pessoas mudam de vida após conhecer essas doenças ou conhecer alguém que está tendo problemas com essa doença. E como eu vim argumentando, o problema em si que eu vejo que as pessoas mais mudam seu estilo de vida, param de pensar em se relacionar com um monte de gente, não é porque a doença dói, infelizmente. Não é porque a doença pode te matar. Não é porque a doença pode afastar você de futuramente ser pai, ser mãe, ter filhos saudáveis, etc. Não é também porque a doença acaba com a sua saúde. Tem gente que não está nem aí para isso. O problema que eu vejo é o preço do tratamento. É quanto que custa para você comprar os remédios para restaurar sua saúde e não morrer. Talvez é isso que fazem muitas pessoas mudarem e pensarem: nossa, será que vale a pena eu me relacionar com toda e qualquer pessoa, etc, etc. Talvez com a criação dos preservativos e da camisinha, muita coisa melhorou por um aspecto e por outro aspecto piorou. Porque se por um lado a promessa do preservativo é você fazer relação sexual sem poder se preocupar, digamos assim, em ter filhos, e também sem se preocupar em ter doenças, talvez as pessoas elas se tornaram mais promíscuas, mais imorais. O afeto, o compromisso e a responsabilidade também diminuiu. Então tem um lado bom, que as doenças não se espalharam muito, mas tem um lado ruim, que é o lado das pessoas se preocuparem cada vez menos com as doenças, etc, etc. E partindo desses pensamentos, dessas reflexões, eu me lembro também que em vários acampamentos de jovens e de adolescentes, tinha um rapaz, eu acho que ele deveria ter, sei lá, mais de 30 anos. Ele se casou e divorciou porque a sua mulher abandonou Jesus. Não queria ir mais na igreja, estava dando péssimo testemunho, parece que traiu ele. Então esse homem não tinha filhos e se divorciou. E era muito inteligente as palestras que ele dava, os estudos bíblicos e os ensinamentos dele para adolescentes.
E eu gostaria de trazer para esse vídeo algumas coisas que podem ajudar algumas pessoas. Então ele costumava, nesse acampamento de adolescentes e jovens, chamar uma criança para frente, um adolescente, ou um jovem. E esse jovem iria argumentar por que ele está pronto para namorar. E ele ia usar todo o seu conhecimento para apresentar argumentos para fazer ela mudar de ideia. E lá vinha o adolescente falando. E o adolescente começava: eu estou pronto para começar um relacionamento porque pode ser uma oportunidade para evangelizar uma pessoa. Porque eu vou ver a pessoa todo dia, eu vou na casa dela, eu vou falar com ela e eu posso ganhar ela para Jesus. Aí vinha a voz da experiência dele. O argumento dele era que ninguém ganha ninguém para Jesus. Geralmente as pessoas que tentam ganhar as outras pessoas para Jesus, quando são muito novinhas, quando não têm seus 30, 40 anos, geralmente elas se perdem. Aí ele começou a apresentar dados e estatísticas de estudos que mostravam quantas pessoas perderam a fé depois que foram tentar, digamos assim, evangelizar pessoas durante um relacionamento. Aí ele usou mais outros argumentos lá religiosos e teológicos, que eu, de certa forma, concordo com ele, que ele disse que as coisas espirituais não são feitas no nosso tempo, né? É Deus que escolhe, é Deus que chama, é Deus que transforma no tempo de Deus. E se você presume que por você decidir iniciar um relacionamento com alguém, Deus é obrigado a salvar aquela pessoa porque você iniciou um relacionamento, isso é uma arrogância muito grande e geralmente termina em pecado. Então, veio outro adolescente apresentar outro argumento por que ele estava pronto para um relacionamento. Aí o argumento desse adolescente, enfim, foi um tanto assim quanto... Sabe aquele argumento de eu estou com raiva do que está acontecendo aqui e eu só quero falar alguma coisa para não perder a razão? Então foi esse o argumento. Foi o argumento de, todo mundo faz isso, qual o problema? E ele falou assim, se todo mundo... Aí o adulto foi argumentar, né? Esse adulto divorciado que passou por provavelmente muitas tristezas e tinha uma grande experiência para ensinar, né, para aqueles adolescentes e jovens. Aí ele usou o argumento: se todo mundo decidir escrever idiota na testa, você escreve também. Então ele respondeu o argumento do adolescente na mesma estupidez, né? Você faz um argumento estúpido e eu respondo na mesma altura, digamos assim. Para não parecer, digamos, que eu estou respeitando muito as suas ideias, porque seu argumento não foi inteligente. Então ele falou: se todo mundo decidir enfiar o dedo na tomada, você vai enfiar também. Se todo mundo decidir pular de um prédio, você vai pular também. Se todo mundo decidir beber veneno, você vai beber também. Começou argumentando todas as coisas idiotas que ninguém deve fazer, né? Ninguém deve imitar. Aí depois de 1 minuto falando, provavelmente o adolescente abaixou a cabeça e foi sentar. Aí veio o outro lá. Outro argumento por que eu estou pronto. Aí ele foi um pouquinho mais poético, mais romântico. Aí ele citou um filme lá, parece que era um clássico, onde duas pessoas começam uma amizade linda e maravilhosa. Um filme todo bonitinho e tal, daqueles bem famosos de Hollywood, que tem cachorros, que tem grandes conversas à beira do lago, onde duas crianças dão um primeiro beijinho na testa e elas crescem juntas e depois se encontram no futuro e se casam, tudo porque tiveram aquele tempo romântico quando crianças. Aí usa esse argumento romântico, digamos assim, e fala: não existe idade para o amor, etc. Aí esse adulto ficou um pouquinho impressionado, né? A coisa tá ficando mais inteligente. Ele está argumentando de forma bela, romântica, poética, citando até um filme, para me convencer que ele está pronto para namorar. Aí ele respondeu um argumento aparentemente belo e inocente com um argumento, digamos assim, mais maduro, que seria: por que algo que começa romântico, inocente, vai terminar da mesma forma? Aí ele começa a citar os textos que a Bíblia fala que o ser humano é mau, perverso, etc, etc, etc. Então esse é o argumento dele.
Então veja como a coisa foi caminhando. Né? Então veja o que está acontecendo. Estamos em uma guerra. Aqui de um lado está o adolescente, cheio de ideias muito estranhas, dizendo: estou pronto, estou pronto, estou pronto para o amor, para o relacionamento, etc. E de cá está o adulto divorciado que conhece um monte de coisas difíceis e horríveis e muitos sofrimentos que um relacionamento ruim pode causar, falando: você não está pronto nada, eu conheço seu histórico, eu conheço seu passado, você só vai destruir tudo e vai terminar no hospital. Ai, doendo, etc. Cala sua boca e obedece, etc. E o adolescente: eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço, eu sei como que eu vou conseguir ser a exceção. Eu vou fazer diferente de todo mundo porque eu sou especial. E o adulto falando: você não é especial, você é a mesma bosta que todos os adolescentes e jovens da sua idade. Cala a boca. E o adolescente: não, vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. Agora vai ser diferente. Não vai dar nada errado porque eu sou Deus. Basicamente é isso que os adolescentes estão dizendo. Eu sou Deus. Eu posso fazer o que eu quiser, eu controlo o pecado, eu controlo o mal, o bem, a luz, as trevas. Eu faço as coisas ir para onde eu quiser e terminar de forma maravilhosa, linda, sem morte, sem dor, sem desgraça, sem tragédia. E o adulto está falando: não, você não é Deus. Adolescente burro, idiota, imbecil, você é igual a todo mundo e você vai morrer e matar um monte de gente. O adolescente: não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou ser diferente, dessa vez vai ser diferente, acredite em mim, acredite em mim, acredite em mim, me deixa ser Deus. Aí o adulto: não, você não pode ser Deus, você tem que calar a boca e obedecer a Bíblia. Enfim, a coisa chegou a níveis que eu estava assistindo lá e eu falei: uau. Aí ele pegou a Bíblia. E a briga chegou até níveis muito assustadores, porque tinha adolescentes ali, jovens, namorando. Aí, na medida que as conversas foram avançando, os namoros foram acabando. Tipo assim, as namoradas saíam de perto dos namorados. Aí os adolescentes olhavam para o professor de teologia com aquela cara de: vou te matar. Aquela cara horrível, aquela cara de poucos amigos. Ele não estava nem aí. Ele estava ali para ser fiel a Deus e morrer como um mártir, enfim, ou ser morto por todos aqueles adolescentes. Aí ele acabou com a questão e venceu, porque ele começou a atacar os pecados. E o Espírito Santo, acredita, que começou a agir. Depois de toda essa discussão, de mais de 20 adolescentes tentarem argumentar e todos eles perderem, ele abre a Bíblia. E antes de abrir a Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, ele faz uma pergunta: levantem a mão aqui, qual dos adolescentes ou jovens já viram pornografia? Aí ninguém levantou a mão. Ele falou assim: olha, se ninguém levantar a mão, eu vou orar para Deus mandar, digamos assim, o pior relacionamento, o pior casamento na vida de vocês. Aí os adolescentes ficam assim: tá bom, tá bom. Aí levantou, todos levantaram a mão. Naquele acampamento ali, sei lá, de mais de 150 adolescentes e mais de 70 jovens, todos levantaram a mão, todos viram pornografia. Então esse professor de teologia, divorciado, que contou a sua história ali bem breve para todo mundo que estava ali, ele falou assim: o argumento mais inteligente, talvez aqui mais inocente citado, foi o do filme que o jovem ali citou e tal, de que o amor não escolhe idade e no futuro pode dar certo, etc. Ele falou assim: mas como vocês podem me garantir que aquilo que vocês viram, olha só o argumento dele, aquilo que vocês viram no celular ou no computador, a pornografia, como vocês podem me garantir que vocês não vão praticar isso fora do casamento? Quando ele falou isso, houve um silêncio assim, sepulcral. Todo mundo ficou sem falar nada. Porque provavelmente tudo que motivava aqueles jovens a ter um relacionamento não era amor, não era serviço, não era santidade, não era nada nobre, nada santo, nada correto, nada inteligente, nada maduro.
era apenas curiosidade ou desejo. E curiosidade e desejo pode te levar para caminhos horríveis. Lembra que eu comecei o vídeo falando das doenças sexualmente transmissíveis? Quantos adolescentes? Depois você pesquisa no Google, na internet, número de adolescentes com DST, números de adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis, adolescentes grávidas fazendo aborto, adolescentes grávidas tendo filhos, tendo que cuidar deles sozinha, porque o outro adolescente não quer assumir o filho, some, desaparece, etc. Então, pesquise isso. Adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis. E o argumento dele ali foi que nenhum daqueles adolescentes e jovens estava pronto para se casar, iniciar um relacionamento. Talvez a coisa mais difícil que um pastor deve fazer é dizer não para as pessoas. Porque o que as pessoas sempre querem ouvir é: sim, siga seu coração, você está certo. E o trabalho mais difícil de um professor de teologia, de um pastor, de um pai, é dizer não. Talvez o cristão atingiu a maturidade, sei lá, com seus 20 anos, 25, 30, 40, não sei. Quando ele consegue também dizer não, tanto para si mesmo, quanto para os outros. Talvez dizer não, os famosos não dos 10 mandamentos, né? Êxodo 20, não isso, não aquilo, não adulterarás, não cobiçarás, não, 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 não. Talvez a pessoa atinja maturidade quando ela consegue dizer não. E mais do que dizer não, quando ela diz adeus para sempre para aquilo que já te fez pecar. Talvez uma pessoa atinja maturidade quando ela percebe que todas as pessoas que ela já fez sexo no passado, que ela já se relacionou no passado, não fazem parte mais do plano de Deus para a sua vida. E ela tem que dizer adeus para essas pessoas para sempre. Talvez uma pessoa atinja uma maturidade não quando ela diz não para o pecado uma vez. Ela viu o veneno, eu já bebi, quase morri, fui para o hospital, senti dores horríveis. Aí ela deixa o veneno perto da cama. Deixa o veneno na cozinha, deixa o veneno perto do computador, deixa o veneno ali. Essa pessoa não atingiu maturidade. Essa pessoa não aprendeu o quão horrível é o pecado. E pior, essa pessoa nem sabe o que é o pecado. O pecado é uma transgressão contra Deus. E seja o menor pecado ou o maior pecado, a punição é a morte eterna no inferno. Todos os pecados, sejam os pequenos ou grandes, merecem a morte. Quando a pessoa não entende isso, ela sempre vai brincar com os pecados pequenos, achando que são diferentes dos pecados grandes. Digamos que se um cristão tem uma compreensão correta da santidade de Deus e do que é o pecado, ele vai olhar para um beijo fora do casamento, para sexo fora do casamento, para ficar pelado fora do casamento, como algo igualmente grave a enfiar uma faca em alguém. Algo igualmente horrível a dar um tiro em alguém, a matar uma pessoa. Porque quando você entende o que é a santidade de Deus, você chega a essa conclusão. Todos os pecados são horríveis. E por que você iria brincar com algo tão grave quanto matar uma pessoa? Então, dessa forma, o cristão verdadeiro diz adeus para oportunidades e pessoas que podem lhe fazer pecar. Então, aquele homem sábio começou a compartilhar as dores, sofrimentos, sem revelar o nome da sua esposa, é claro, e sem revelar intimidades do seu relacionamento, do seu curto casamento que terminou em divórcio. E ele começou a, digamos assim, pegar umas cartas de Pokémon, né? Sabe aquelas cartas de Pokémon? Eu escolho você, pá. Aí ele pegou a carta da desvalorização. Pô! E ele falou assim: depois que eu me casei e divorciei, eu tive dificuldades até para me aproximar de algumas mulheres, porque ser divorciado é como ser um carro usado. Poucas pessoas querem comprar um carro usado. E começou a usar o argumento da desvalorização. E pegou outra carta, a carta da idade. Pegou a carta da perca de tempo. Pegou outra carta, que é a carta do dinheiro perdido, porque ele perdeu muito dinheiro no casamento, na festa, depois documentos para o divórcio, etc. Metade dos bens foi passado para sua ex-mulher, etc, etc.
E ele começou também a falar sobre o desgaste emocional e familiar por causa dos atritos entre famílias. E ele começou a citar um monte de problemas, de argumentos. E por fim ele terminou lendo esse texto. A idolatria e depravação dos gentios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhos manifestou. Então esse texto começa argumentando que o conhecimento de Deus é acessível a toda a humanidade. E mesmo os homens sendo injustos, não amando a verdade e pecando, Deus se manifesta, Deus aparece, Deus é visível, Deus não é invisível. E como que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, argumenta que Deus aparece para todo mundo pode ver Deus. Como? Versículo 20 de Romanos capítulo 1. Versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade se entendem. Uau! E claramente se veem, uau! Pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo que todo mundo vê Deus, todo mundo conhece Deus. Como? Olhe para a criação. Olhe para as montanhas. Olhe para o vulcão. Olhe para as árvores, as florestas, o oceano, o mar. Olhe para toda a natureza, a grandeza desse mundo, o universo, os planetas. Tudo isso revela uma coisa. Existe um Deus que criou todas as coisas. E você está vendo o seu eterno poder. Você está vendo a sua divindade. Claramente você pode entender que existe um Deus. Versículo 21. Mas eles, sendo indesculpáveis, eles não podendo se defender, porque já conhecem a Deus. O que eles fizeram? Tendo conhecido a Deus, não deram glória a Deus. Não glorificaram como Deus. Como é que eles fizeram então? Eles não deram graças e também em seus discursos eles se perderam. E o seu coração ficou cada vez mais duro e rebelde a Deus. Versículo 22. Eles se achavam sábios, mas ficaram loucos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Como que acontece a idolatria, a perdição de pessoas que conhecem a Deus, olham para Deus, mas não querem dar glória a Deus? Eles começam a adorar alguma coisa. Todos nós adoramos alguma coisa, seja pessoas, sejam animais, sejam objetos. Quem não conhece a Deus, não adora a Deus, vai adorar alguma coisa da criação, alguma criatura. E no caso dessas pessoas, Paulo está falando que, tendo conhecido a Deus, a sua loucura e a sua falta de humildade em adorar a Deus, o Criador, foi canalizada. Acabou gerando idolatria a quê? A aves, imagem de homens, quadrúpedes e répteis. Ou seja, essas pessoas começaram a fazer imagens, esculturas de animais e de seres humanos para adorar. Versículo 24. Qual o resultado disso da idolatria? Deus os entregou aos seus desejos de seus corações. A imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do Criador, que é bendita eternamente. Amém. Versículo 26. Pelo que também Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. E semelhante também, os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha em seu erro. Versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Versículo 29.
estando cheias de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem esperança para eles, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, ou seja, merecem o inferno, todos que praticam essas coisas não somente fazem, mas se calam. Ficam calados, vendo todas essas coisas. E por se calarem, são culpados junto com todos esses pecados. E se você olhar o versículo 27 e o 26, você percebe que está falando claramente do lesbianismo, do homossexualismo e das relações sexuais que haviam naquela época em Roma. E esse professor de teologia, após ler esse texto, ele falou: quem disse que a luxúria vai satisfazer vocês? O pecado vai satisfazer vocês? Mentiu para vocês. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo que vocês fizerem, que no começo parecer bom, mas for pecado, vai terminar em tragédia e desastre e inferno. E talvez o argumento mais inteligente desse homem divorciado que sofreu bastante foi esse argumento de que o pior juízo de Deus nessa terra é Deus falar: eu não me importo com você. Você pode morrer, você pode passar a sua vida inteira fazendo o que você quiser, que eu não me importo com o que você faz nunca mais. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, é Deus entregar a pessoa seus próprios desejos e paixões desenfreadas, sem limites. Você pode ter relações sexuais com mulheres, com homens, com quantas pessoas quiser, eu não me importo mais. Quer juízo pior que esse? Deus afasta o seu espírito de dentro de você, ele tira o Espírito Santo. E alguns teólogos dizem que isso é impossível de acontecer, né? Uma vez o Espírito Santo entrando dentro de você, ele fica para sempre, etc. Mas eu acredito que muitas pessoas que acham que tem o Espírito Santo não tem nada. São como Saul, enfim. São como Judas. Até expulsam demônios, operam sinais, mas isso é uma ação externa do Espírito, não interna. Que é juízo pior de que Deus entregar alguém às suas paixões? E como isso acontece? De forma resumida, e agora chegando na sabedoria dos idosos. Isso acontece de muitas formas. A autoridade de Deus começa na sua palavra e na Santíssima Trindade e é distribuída pela sociedade em várias camadas e categorias. Começa com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Passa pela palavra de Deus, que é a revelação da Santíssima Trindade, acessível a milhões e milhões de pessoas no mundo. E depois é distribuída na autoridade do pai e da mãe, quando o pai e a mãe falam a verdade, não sempre, porque os pais e as mães muitas das vezes ensinam muitas coisas erradas. E essa autoridade vai sendo distribuída entre os presidentes, juízes, autoridades, policiais, etc, etc. Até chegar em você. E como seria o juízo de Deus? Como é que Deus entrega uma pessoa às suas próprias paixões e abandona uma pessoa? Quando Deus soberano, que controla todas as coisas, até os seus pensamentos, batidas do seu coração e até as mínimas coisas do universo. O juízo de Deus é quando Deus fala: quer saber? Eu não vou mais tocar no coração do seu pai para ele ser chato com você. Eu não vou mais tocar no coração desse político para criar uma lei, dessa autoridade, disso, daquilo. Eu vou deixar você livre. Você vai fazer o que você quiser. Quer maior prova do ódio de Deus do que uma pessoa livre podendo fazer o que quiser? Então, sabe que existe amor de Deus todas as vezes que algo ruim acontece com você. Todas as vezes que o seu pai e a sua mãe chegam para você e falam não.
Existe uma proteção de Deus, existe o amor de Deus nisso. E a sabedoria dos idosos, daqueles que já se casaram, tiveram netos, bisnetos, a sua esposa talvez já morreu e está velhinho, etc. A sabedoria deles é muito importante, porque eles vão nos ensinar coisas que os adolescentes não querem ouvir quando eles acham que estão prontos para iniciar um relacionamento. E os argumentos aqui citados podem ser facilmente rebatidos por qualquer idoso, por qualquer pessoa sábia. O argumento de que todo mundo faz pode ser facilmente rebatido por você não é todo mundo. Eu não quero que você seja todo mundo. Eu não quero que você tenha o mesmo destino daqueles que agem como todo mundo. Em outras palavras, aqueles que andam pelo caminho largo que conduz ao inferno. O argumento de que eu quero ser feliz, etc., também pode ser facilmente rebatido com as dores daqueles que passaram por casamentos ruins e horríveis. Acredite nos idosos, acredite nos mais velhos, acredite naqueles que tiveram divórcios amargos e dolorosos. Leia a história de Sansão. O que Sansão perdeu com Dalila, o que Sansão perdeu com o pecado, foi muito mais grande em termos de proporção. Se a gente for pesar na balança prazer e dor, o que Sansão passou em termos de prazer foi tão pequeno comparado à sua dor e o seu final trágico, que nem valeu a pena o pecado. Os momentos de prazer ali com Dalila, talvez Dalila era muito bonita, tinha um corpo muito belo. Mas os momentos de prazer não valeu a pena ter os seus 2 olhos furados, ser traído, zombado, virar escravo e ter aquela morte trágica que ele teve, debaixo de muita humilhação. Sabe, nem todos vão ter uma espécie de vingança contra o seu pecado, como Sansão teve. Talvez você morra sem ter o final meio que heróico de Sansão. Talvez Deus nem te dê uma segunda chance de derrubar os templos do pecado que te escraviza. Mas hoje eu quero te convidar a isso. A olhar para a tua miséria, a olhar para o teu pecado, a olhar para o seu ídolo fraco e pequeno, que é um namoro errado, que é o sexo fora do casamento, que é a pornografia, que é a masturbação, que é o desejo sexual desordenado. Eu quero que você olhe para essa Dalila que te escraviza, que mente para você. Eu quero que você olhe para essa Dalila, metaforicamente falando, que domina você. E escute a voz da sabedoria, escute a voz do Espírito Santo. O que pode acontecer de ruim com o teu pecado é muito mais grande em proporções do que todo o prazer que você acha que o pecado vai te dar. E o que Deus tem para você, como está nas Escrituras, que o olho não viu, o coração nunca sentiu e os ouvidos não ouviram, é o que Deus preparou no céu para aqueles que o amam. O céu é melhor do que sexo, melhor que fama, melhor que dinheiro, melhor que amigos, melhor que tudo, que tudo, que tudo. E se você chegar no juízo final, acreditando no que falsos amigos dizem, no que o seu coração mesmo diz, você vai ter uma grande decepção. Como muitos têm quando chegam na velhice e olham para trás e percebem que jogaram anos e anos e anos e anos da sua vida no lixo para satisfazer desejos e vontades que nem fazem sentido mais. Sabe aquele vazio que muitas pessoas sentem? Elas pensam, por que eu fiz isso? Valeu a pena? Por que eu corri atrás disso? Por que eu busquei isso? Não, o pecado nunca vale a pena. O pecado nunca vale a pena. E teve uma vez também num acampamento de adolescentes e jovens, uma pessoa idosa estava falando, era uma senhora, era uma mulher, e ela fez algumas perguntas que eu achei muito interessante. E ela falou assim, se você pudesse escolher só uma coisa, de duas coisas você vai escolher uma. E essa uma coisa que você vai poder escolher é essa. Você só vai poder escolher essa. Criança gritando. Você vai poder escolher só uma coisa, e essa coisa é a seguinte.
Passar o resto da sua vida solteiro. Ou ter um relacionamento cheio de pecado, mas com um monte de juízos de Deus. Passar o resto da sua vida sem se casar, mas chegar na sua juventude e morrer jovem. Ela começou a fazer perguntas difíceis, sabe? E de fato, eu entendi onde ela queria chegar. Ela queria chegar num ponto onde a pessoa fizesse o cálculo para pecar e percebesse que, no pior dos casos, a dor que ela iria sentir seria tão grande que ela iria se arrepender do pecado praticado. Então a ideia, a lógica interna dos seus argumentos eram esses. E eu achei muito inteligente. E eu queria também fazer esses argumentos antes de encerrar esse vídeo. Antes de tomar qualquer decisão, coloque no papel e converse com mais de 5 pessoas adultas de mais de 40 ou 50 anos. Antes de tomar uma decisão difícil, complexa, faça isso. Escreva no papel 5 ou 10 coisas horríveis que podem acontecer depois da sua decisão. E se você não estiver pronto, com seu coração forte, fortalecido, para suportar essas consequências, não faça isso. Porque provavelmente quando as coisas derem errado, você vai sentir tanta dor, tanto sofrimento, que você não vai conseguir suportar o peso das suas escolhas horríveis e ruins. Então fica aqui esse vídeo sobre a reflexão sobre doenças sexualmente transmissíveis, adolescentes querendo namorar e a sabedoria dos idosos. Então fica esse exercício para você antes de tomar qualquer escolha difícil, qualquer decisão difícil. Escreva no papel 5 coisas ruins que podem acontecer e mostre esse papel para pessoas idosas e experientes. E ore e peça a sabedoria de Deus para te guiar em todas as suas escolhas, para que você tome escolhas sábias e não seja igual todo mundo. Etc. Quando Jesus Cristo disse que havia 2 caminhos, um caminho estreito e um caminho largo, o que nós temos que pensar aqui após todas essas reflexões é só isso. Qual caminho eu vou seguir? Ou qual caminho eu estou, né? Você está andando no caminho estreito ou no caminho largo? O caminho estreito conduz ao céu, à vida eterna. O caminho largo, ser igual a todo mundo, conduz ao inferno eterno.